Olá, eu sou a Natália Fischer e nessa série de vídeos você vai descobrir por que apenas 5% dos profissionais alcançam o sucesso em harmonização facial e o que fazer para se tornar parte desse seleto grupo. E não importa se você está iniciando na ROF ou se já é um profissional com uma certa experiência no assunto. Porque o que eu trouxe para te apresentar é a essência que me fez sair do zero em harmonização, superar a insegurança inicial de quem começa e alcançar resultados lindos e recorrentes, que não só encheram a minha clínica, mas me tornaram referência em ROF na minha cidade, mas que também tem sido usado por outros colegas que eu ensino no Brasil e nos Estados Unidos. E que vem gerando para esses alunos resultados tão bons, tão lucrativos e tão duradouros como aqueles que eu gerei para mim mesma lá atrás, quando eu comecei a implementar esse método. Quando você já trabalha com harmonização, você quer aprender a vender melhor, a cativar melhor o paciente. Então ela deu algumas dicas, algumas ferramentas que foram chaves para mim, né? Mas os conhecimentos novos me trouxeram um diferencial e uma segurança muito maior em atuar do que antes. Que hoje a parte de correção de sorriso gengival, botox, preenchimento labial é o que eu mais faço. Um exemplo, em relação a quanto cobrar, a gente ainda não tinha essa noção dos procedimentos, a gente sabia como fazer e tudo, mas como ainda não tínhamos feito, quanto cobrar. E como a experiência dela é absurda, ela já tem há não sei quantos anos no mercado fazendo isso. Mas eu consegui fazer uma abordagem para o paciente que eu posso fazer etapas de tratamento, mostrar para ele qual é a sua primeira necessidade, finalizar aquela parte, mostrar a segunda necessidade. A Natália, de uma certa maneira, trouxe de volta um desejo muito maior na parte odontológica, na parte estética, segurança. A Natália, a competência dela, como ela mostra isso pra gente, a humildade que ela tem para mostrar todo o trabalho dela, faz toda a diferença. E talvez você possa até pensar que isso é bom demais para ser verdade, mas o fato é que isso aconteceu comigo e também com muitos outros colegas que seguiram esse mesmo método. E antes de eu mergulhar direto nesse conteúdo que eu amo, eu preciso te mostrar como eu cheguei até ele. Eu sou da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e desde menininha eu sonhava em ser dentista. E eu tive esse sonho muito por influência da minha odontopediatra, a doutora Naumara, porque eu achava lindo e encantador o jeito que ela me tratava e porque ela mostrava a importância de cuidar bem do meu sorriso e da minha saúde desde aquela época. Então, escolher odontologia na faculdade foi algo muito natural e foi algo que eu tinha muita certeza de que eu ia gostar. Mas daí, né, como toda boa aluna de graduação, teve áreas que eu gostava menos e outras que eu amava fazer. Dentística foi uma dessas que eu amava. E de certa forma, o que eu amava mesmo era ver o quanto as pessoas ficavam mais bonitas com a melhora do sorriso. Eu ficava impressionada de ver a autoestima dos pacientes melhorar porque o sorriso delas estava mais bonito. Aquela sensação não só me fez ter certeza da boa escolha que eu tinha feito, como também me estimulou a buscar mais e mais conhecimento sobre estética. Eu me lembro que antes mesmo de eu me formar, eu já fazia cursos de estética bucal, porque eu já estava me preparando para seguir a área que eu tinha certeza que era a área que eu queria fazer, estética. E assim que eu me formei, meu primeiro passo foi me matricular na especialização de dentística e estética, porque eu não queria perder tempo nenhum esperando. E de verdade, eu comecei a estudar tudo o que se relacionava à estética facial que existia no Brasil e também nos Estados Unidos. E foi justamente nessa busca de muitos e muitos cursos que eu encontrei em 2012 o meu primeiro curso de toxina botulínica, que naquela época era apenas com o foco funcional. Tipo, a gente atuava na função, mas isso também deixava as pacientes mais lindas, mais bonitas. E apesar de eu amar aqueles resultados, ainda naquela época a gente tinha limitação de atuar exclusivamente com o objetivo estético. E que, na minha opinião, era até injusto, porque a gente tinha obrigatoriamente que aprender toda a parte estética, porque mesmo aplicando a toxina com objetivo funcional,
sempre havia influência na parte estética do paciente. Eu até brincava com isso, dizendo para as pacientes que o efeito colateral era deixá-las sem rugas. Naquela época, mesmo sem poder fazer com as minhas próprias pacientes, eu fui atrás de vários cursos para entender sobre preenchimento, toxina, fios de sustentação e cirurgias, que eu sabia que iria ajudar as minhas pacientes. Então, entre 2012 até 2015, eu basicamente planejava toda a reabilitação oral do meu paciente e, para deixar esses pacientes ainda mais bonitos, eu encaminhava para um colega cirurgião plástico já com as indicações estéticas faciais que eu mesma recomendava para complementar esses pacientes. Como a gente tinha uma sinergia bem legal, esse trabalho conjunto sempre funcionou muito bem. Eu sei que eu indicar aqueles pacientes para fazer estética com outros colegas era algo que tirava um pouco do nosso potencial de negócios. Porém, de alguma forma, tinha algo dentro de mim que me dizia que a gente ia ter o nosso direito de atuar na harmonização, reconhecido em muito pouco tempo. Pode ser pura intuição feminina, mas eu acreditava tanto nisso que a verdade é que eu já estudava tudo que existia sobre harmonização facial desde 2012. Só nos Estados Unidos foram 6 cursos, sendo que 3 deles com cirurgiões plásticos americanos e em inglês. E aí, graças a Deus, a partir de 2016, nós praticamente ficamos liberados para atuar em muitas áreas estéticas faciais. E para mim, isso foi a melhor coisa do mundo. Isso porque eu já tinha feito praticamente todos os cursos disponíveis no Brasil, muitos dos cursos disponíveis nos Estados Unidos e já tinha pacientes que agora eu não precisava mais indicar para o meu colega cirurgião plástico e podia eu mesma ficar com essas pacientes. Isso para mim foi um estímulo a mais para dominar tudo o que eu podia sobre a harmonização. E como eu já tinha feito praticamente todos os cursos disponíveis no Brasil, eu fui novamente buscar nos Estados Unidos o que havia de diferente que eu pudesse aplicar com os meus pacientes. E foi numa dessas viagens que eu recebi um convite para conhecer a sede americana da Odonto Branding USA, em Orlando. E logo em seguida, eu também fui convidada para dar uma palestra de 4 horas nos Estados Unidos, falando justamente sobre o passo a passo para alcançar o sucesso em Hoff. É claro que eu fiquei feliz com o convite, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha me visto como uma professora. Eu sempre fui a pessoa que atraía, recebia, diagnosticava, tratava e vendia muito bem os meus tratamentos estéticos. Mas ser convidada a ensinar isso na harmonização era um novo desafio para mim. Mas foi uma palavra que eu ouvi da minha secretária Andy que me fez aceitar esse desafio. Ela me disse: Natália, tu sabes tanto sobre harmonização que você não tem mais o direito de guardar tudo isso só para ti. E assim, em março de 2018, eu ministrei o meu primeiro curso internacional em harmonização facial junto com a Odonto Brand, que se repetiu de novo em julho e em outubro de 2018 e também em maio de 2019. Hoje, eu sou speaker internacional em Hoff e também coordenadora da área de harmonização facial da Odonto Branding nos Estados Unidos. E entrar nesse desafio de transmitir conhecimento me fez entender a importância que tinha ensinar a prática da harmonização do jeito que nós estamos ensinando. Não que eu esteja falando que outros não ensinam bem, eu nunca faria isso e eu sei que tem ótimos cursos e professores muito sérios por aí. O que eu tô falando não é sobre ensinar a técnica do Botox ou a técnica do preenchimento. O que eu tô falando aqui é ensinar como apresentar, introduzir, como vencer a vergonha de entrar em uma nova área que não era tradicional na odontologia e principalmente como estruturar sequências dos procedimentos dentro dos planejamentos, mesmo que seja um planejamento feito por alguém pouco experiente. O que eu descobri é que a trajetória que eu mesma segui para vencer a minha insegurança clínica quando eu comecei, a mesma trajetória que eu usei para aprender a me posicionar como uma profissional de Hoff e para ganhar a confiança do meu paciente, estava funcionando para os alunos que eu estava ensinando. E foi assim que nasceu o método Hoff de sucesso, o primeiro e único método desenvolvido por alguém que começou lá atrás praticamente do zero e que atingiu o sucesso na prática clínica com centenas de pacientes que tratam, gostam e ficam fidelizados na nossa clínica por muitos e muitos anos. Como a Cristina, paciente que iniciou o Hoff comigo ainda em 2012 e que até hoje já fez outras dezenas de novos procedimentos com a gente. Ou então, a Mara, que veio de um colega plástico
e nunca mais deixou a nossa clínica. E eu tenho centenas de casos assim. E é claro que eu vou te explicar o que me levou a esses resultados tão bacanas e que também estão acontecendo com outros colegas que eu tenho ajudado nesses últimos anos. E antes de te mostrar como essa técnica funciona, eu preciso te falar algo que é ainda mais importante do que isso. Eu preciso te falar sobre os erros que 95% dos profissionais cometem quando começam a atuar com ROF, que não só fazem eles gastarem muito dinheiro à toa, como também travam esses colegas na hora de oferecer os serviços ao paciente e também na hora de definir o que vai fazer e por onde começar. Se você já passou por isso, presta muito atenção para identificar se você também não está cometendo um desses erros aí no seu dia a dia. Erro número 1. Investir muito sem nunca começar. Esse é um tipo de situação que eu vejo acontecer muito. Posso até dizer que vem aumentando nos últimos tempos. É o típico caso do profissional que quer fazer toxina, faz o primeiro curso, se empolga, faz o segundo, compra todos os equipamentos e estruturas que oferecem para ele e mesmo depois de tantos cursos, muito investimento, ele ainda fica com aquele receio de começar. Na minha opinião, começar na harmonização tem que ser feito com cautela, ir devagar para entender a sua curva de aprendizado e ir sentindo os resultados que você consegue. Vou até adiantar parte das técnicas que eu trouxe para ensinar nessa série de aulas, mas uma forma segura e muito tranquila de iniciar com a toxina é associar nas especialidades que você já atua, por exemplo, na ortodontia, na dentística estética, na prótese e até mesmo na implantodontia, porque assim você já vai potencializando com a toxina os resultados que a própria especialidade que você já atua com segurança pode dar ao paciente. Olha, essa é uma grande dica que eu mesma gostaria de ter ouvido lá atrás. Se você começar respeitando a sua curva de aprendizado, você evolui muito mais rápido do que sair por aí comprando tudo que é equipamento e caixas de toxina de uma só vez. Já o erro número 2 é quase o oposto do primeiro. É o típico erro de fazer um curso e já assumir que o que aprendeu em 3 ou 4 dias como verdade absoluta. É claro que existem ótimos professores e ótimos cursos em várias cidades. E mesmo que você tenha escolhido uma boa escola para iniciar os seus estudos, é preciso considerar que muitos pacientes vão fugir do padrão básico ensinado para alunos que estão começando. Para você entender isso melhor, eu vou fazer uma analogia. Se um aluno de graduação começa a aprender endodontia, será que esse aluno consegue fazer de incisivo a molar com a mesma capacidade? Será que deu tempo de aprender alguns detalhes que fazem os canais de molares serem mais complexos? Pense nisso. O que eu coloco aqui é que é importante estudar tudo o que puder, mas não ser inocente de pensar que a reação prática vai ser exatamente aquela prevista na teoria. E isso não acontece porque outros fatores podem influenciar no resultado do tratamento proposto, desde avaliar a condição de macro e micronutrientes, história do paciente, anseios e expectativas. Porque um profissional com relativa experiência sabe o que esperar de determinadas terapias para pacientes não standard. Aqueles pacientes que têm características ou detalhes que podem tanto mudar a indicação de doses, quanto mesmo precisarem de um tratamento que anteceda a própria toxina, por exemplo, para aí sim ter bons resultados. Esse erro que eu citei de fazer um curso e já sair metendo a mão com o protocolo aprendido é um pouco arriscado e pode até mesmo fazer com que aquele aluno desista logo nas primeiras intercorrências, ou mesmo por não atingir os mesmos resultados que ele aprendeu que teria no curso que fez. A minha recomendação aqui vai ser detalhada no terceiro vídeo dessa série. E antes de chegarmos lá, é muito importante que você entenda que isso não é uma crítica a ninguém, nem ao mesmo tempo deve ser um motivo para você ficar com medo da harmonização. Agora, o terceiro erro é o que, na minha opinião, é o pior deles e o que mais precisa de atenção. Cometer esse erro vai minar completamente as suas chances de sucesso em ROF. E por isso, eu recomendo que você grave muito bem isso aqui que eu vou falar. O terceiro e mais grave erro é não ter um plano para direcionar a sua ROF. É não ter um plano que você possa seguir para começar, para ganhar mais espaço e para saber o que fazem o grupo dos 5% de profissionais que têm sucesso em ROF. E eu vou explicar que os outros 95% que não têm esse plano podem até mesmo desenvolver o que eu chamo de síndrome da insegurança.
As pessoas que têm a síndrome da insegurança são aquelas que simplesmente fazem cursos e mais cursos de HOF, mas não preparam o seu consultório, a sua secretária e nem a eles próprios para abordar a HOF para os pacientes. E que também não seguem nenhum protocolo para ajudar a receber o paciente, conversar com ele para sequer saber identificar se aquele paciente é um potencial caso de HOF. São dentistas que sabem a indicação de botox, fios, preenchimento, mas não seguem um plano que dê clareza sobre o que fazer primeiro. O que fazer para dar aquele gostinho de resultado no paciente e despertar nele a vontade de fazer mais e mais procedimentos. Ou também o erro de não ter um plano de vendas, um plano de fidelização. O erro de não saber o que falar para o potencial paciente de HOF. E sabe por que esse é o erro mais grave que um profissional pode cometer? Simplesmente porque se você não tem um plano de sucesso em HOF para seguir, você vai perder inúmeras, incontáveis oportunidades de ter pacientes de HOF no seu consultório. E não ter pacientes de HOF vai deixar você cada vez menos confiante em praticar a harmonização. E se você acha que você já possa ter perdido oportunidades em HOF, é bem provável que em menor ou maior grau você já desenvolveu alguns dos sintomas da síndrome de insegurança em HOF, que é justamente aquele momento em que você sabe que tem algum conhecimento, mas fica inseguro na hora de oferecer, planejar e, é claro, até de executar no paciente. Agora, isso tem solução. E se você quer ser um profissional de sucesso em HOF, você precisa exterminar esses 3 erros da sua vida. E a minha recomendação é que você siga um passo a passo que te ensine a virar o jogo. E por outro lado, se você já se identificou com a síndrome da insegurança em HOF, ou então, se você comete alguns desses erros, eu quero te dizer uma coisa muito importante. A culpa não é sua. Olha, sinceramente, nossa formação tradicional foi por muito tempo direcionada a atuar dentro da boca. Provavelmente os seus grandes professores da graduação não atuavam com HOF, no nível potencial que temos hoje. E por isso, atuar fora da boca ainda causa um certo desconforto em muitos profissionais. E eu entendo esse desconforto, porque eu mesma senti isso lá no início. Eu tinha receio sobre o que os meus colegas iriam pensar de mim, ou o que o paciente iria pensar de mim se de repente eu falasse que estou fazendo toxina e fios de sustentação. E esse receio é tão forte na harmonização que, se você analisar, grande parte dos primeiros profissionais a atuarem com a harmonização foram os bucomaxilo, simplesmente porque eles não têm a boca como a zona de conforto deles. Então ficou muito mais fácil assimilar essas possibilidades de tratamento para ele. Da minha parte, o que eu aprendi e que me fez mudar o jogo na harmonização foi deixar esse preconceito de lado e escutar os meus pacientes. Porque afinal, eles é quem mais importa. Eles é que vão de verdade validar se você deve ou não atuar na harmonização. E quando eu aprendi isso e apliquei na minha própria rotina clínica, vi que os meus pacientes estavam felizes e me indicando mais e mais clientes, justamente por causa dos meus resultados, do meu jeito de abordar a estética, associando ao sorriso a parte muscular, dentes e tudo aquilo que eu sempre aprendi na odontologia. Agora, se eu tivesse dado ouvido aos meus próprios preconceitos e ficado lá presa na minha zona de conforto, nada do que eu vivi de maravilhoso com a harmonização facial teria acontecido. E por isso mesmo eu quero deixar essa mensagem para você. Acredite no seu potencial e não dê ouvidos aos preconceitos que tentam rebaixar você. E agora que nós já entendemos os 3 freios que podem atrapalhar você que quer aprender a viver a HOF intensamente, estamos prontos para mudar de capítulo e entrar no conteúdo de como aplicar um passo a passo comprovado que pode te levar a fazer parte do seleto grupo dos 5% de profissionais que têm sucesso em HOF. Só que esse vai ser assunto da nossa próxima aula, que já tem data para ser liberada e que você pode acompanhar aqui mesmo nessa página o dia e horário. É muito importante que você se prepare, porque esse é um conteúdo que sairá do ar assim que essa série de Masterclasses terminar. Porque eu tenho também que dar atenção aos meus alunos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, além das minhas próprias pacientes. Mas uma coisa eu prometo para você: durante essa semana eu vou ficar 100% dedicada a responder dúvidas e dar toda a atenção que eu puder para que você também se sinta preparado para alcançar o seu plano de sucesso em HOF.
Antes de fechar essa página, você ainda tem duas tarefinhas. A primeira é rolar para baixo aqui e deixar o seu comentário, dúvida ou qualquer mensagem de agradecimento que você queira deixar. E a segunda é usar um dos botões de compartilhamento para enviar essa aula a todos os seus melhores amigos e naquele grupo de colegas que você acha legal. Tenho certeza que eles vão amar a sua recomendação. Um beijo e eu te vejo na próxima aula.